Bom, e agora, para a gente se conhecer melhor, me fala um pouco sobre você. Ficou meio pan, né? Essa é uma das perguntas mais comuns aí das pessoas ficarem travadas em entrevistas. Isso porque é um pouco difícil dizer sobre você mesmo, ou muitas vezes falta preparação para a entrevista. E é por isso que nesse vídeo eu vou te ajudar com isso, a se preparar melhor para a entrevista de emprego e com certeza garantir o seu tão sonhado emprego aí na área. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Twins Tech. O meu nome é Wagner Martins e nesse vídeo eu vou falar sobre ela, a entrevista de emprego, uma das coisas mais temidas aí pelas pessoas. Bom, todo mundo tem que passar por esse processo aí quando você está procurando e buscando, né, um emprego, e é um processo muito importante. E ao mesmo tempo é um processo muito desafiador, porque essa etapa, né, do processo seletivo por completo é muito complexa, né? Às vezes, ou a gente complica demais também. A primeira coisa que você tem que fazer aí para se preparar para a entrevista é pesquisar. Pesquisar sobre a empresa, pesquisar sobre aquele cargo, aquela vaga que você quer e ir ali atrás das informações necessárias para você não ficar perdido na entrevista. Porque aí o recrutador vai estar ali falando um monte de coisa e blá 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 pra cá, blá 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 pra lá, e você às vezes se sente perdido porque a cultura da empresa é essa. Como vocês sabem, os nossos valores são esses. E se você não souber aquilo antes, vai ser muito difícil de gravar, inclusive. Os valores, cultura, missão da empresa é algo tão importante que você pode ali gravá-los e usá-los até mesmo para reforçar o porquê que você está naquela entrevista. Então você fala assim, então, eu me candidatei para essa vaga porque eu me identifico muito com os valores, com o valor X dessa empresa, eu me identifico muito com a cultura dessa empresa que é promover tal coisa. Então, isso vai chamar muito a atenção dos recrutadores ali para você. Por isso, pesquise sempre antes. Inclusive, se for possível, né, se você for fazer uma entrevista com um gestor, com um chefe específico, você pode pesquisar até mesmo sobre essa pessoa. Seja gestora, seja gestor, seja chefe. Você pode pesquisar no LinkedIn como é aquela pessoa, o que ela faz na empresa e para ali direcionar algumas perguntas específicas para ela, ou pelo menos já se habituar com o seu entrevistador. Duas perguntas que envolvem, né, essa questão de conhecer aí e que vai te ajudar nisso é por que você quer trabalhar aqui e também qual ponto aí da cultura da empresa, valor, missão te chamou mais atenção. Além disso, outra coisa que é muito importante na hora de se preparar para uma entrevista é praticar as perguntas mais conhecidas. Por quê? Porque como eu falei lá no início do vídeo, né, aquela pergunta de me fala um pouco sobre você, isso vai ter em todas as entrevistas, não adianta fugir. E aí, você sabendo que vai ter isso, o que você pode fazer? Se preparar justamente com essas perguntas. Então tenha a resposta para essas perguntas anotadas para você, grave elas, porque vai ficar até mais fácil para falar na hora. Então tenha ali no bloco, faça um bloco de notas, alguma coisa desse tipo, e anote lá as perguntas mais comuns em entrevista. Você pode dar um Google aí em perguntas mais famosas de entrevista, que você vai ter um monte. Se prepare com elas para sua entrevista. Então, me fala um pouco sobre você. Escreva em 1 minuto no máximo, né? É o que eles dão, né, nas entrevistas geralmente. Então coloque ali no máximo 1 minuto de fala, falando um pouco sobre você, sobre a sua história, bem resumidinho. Grave essa fala e pronto. Isso você preparou para uma pergunta. Aí na próxima, faça outra pergunta. Tem outra pergunta muito boa, que é por que você decidiu sair da empresa que você estava? Isso para pessoas que estão migrando aí de uma empresa para outra. Então, o porquê, qual foi o motivo? Isso é bate-pronto. Isso aí sempre vai ter também. Então, se você já está ciente que vai ter essa pergunta, por que não se preparar para a resposta dela? Uma outra coisa também muito importante é você demonstrar interesse pela vaga. Você tem que estar ali demonstrando interesse pela empresa, que você quer participar. Às vezes é algo forçado? É meio forçado, sim. Mas é para que o recrutador entenda que você quer estar ali. Então deixe sempre claro, eu amei muito a cultura da empresa, eu gostei muito de como os valores são colocados, sabe? Pegue algo que você gostou genuinamente, realmente, ponha isso, traga isso à roda,
Porque vai ser importante para aquele recrutador, para a pessoa que está analisando você, identificar que você tem interesse pela vaga realmente e que você não está ali só porque é mais um processo seletivo. De fato, pode ser que para você até seja mais um processo, mas tente sempre deixar claro o quanto interessado você está na vaga. Tanto é que, se o seu interesse ali for muito genuíno e profundo pela vaga e o recrutador perceber, às vezes você vai ter um perfil técnico um pouco baixo, mas só porque você demonstrou que quer trabalhar na empresa, que tem uma paixão pelaquilo, aquele recrutador, quem está te analisando, vai querer escolher você. Vestir-se bem. Essa é uma dica aí que vale ouro, inclusive. Porque não adianta você se preparar bem para uma entrevista, gravar todas as falinhas das respostas e tal, e chegar lá e tá todo mal arrumado, tá todo despreparado visualmente. Por quê? Porque a primeira impressão é o que fica. Então, se você quer passar uma impressão de uma pessoa séria, de uma pessoa que está procurando emprego, que quer um emprego, você tem que estar ali arrumado e vestido de acordo com isso. E aí, uma roupa mais social, uma roupa um pouco mais séria, vai trazer mais essa ideia, né? Essa impressão. Lembrando que isso vale tanto para entrevistas online, né? Que é só daqui para cima, né? Então, a calça, você pode estar de pijama aqui por baixo, mas por cima aqui, lembre-se sempre de se vestir-se bem. Uma outra coisa que você pode fazer é perguntas ao recrutador, porque às vezes a gente fica nesse embate, né, de só o recrutador fazer perguntas pra gente. Isso também é uma forma de você mostrar que tem interesse pela vaga, né? Fazer perguntas ao recrutador. Então pergunte sobre, por exemplo, como vai ser o meu dia a dia na empresa? Então essas perguntas, você fazer essas perguntas vai demonstrar o interesse seu pela vaga e também vai fazer o recrutador sair da zona de conforto dele, o que pra ele vai ser muito bom, tendo aí um ponto de vista que alguém ali perguntou isso pra ele, vai ser legal, tá? E aí a gente pode ter dúvidas sobre como a gente se comunicar na entrevista. Esse é um ponto importante. Sempre se molde ali pela maneira como as pessoas estão conversando e se está muito formal ou se está menos, está mais informal. Mas tente sempre ter uma linguagem neutra ali, nem muito formal e nem muito informal também. É sempre importante manter o equilíbrio ali na sua linguagem, porque isso também pode ser um ponto positivo, a depender do jeito que você fala, e negativo também a depender do jeito que você fala. Lembre-se que na hora que você for perguntado ali sobre as suas experiências de trabalho, tente sempre colocar os seus projetos, as coisas que você fez, tudo de uma forma que enalteça o seu trabalho realmente, o seu trabalho árduo e as suas competências, inclusive soft skills também, que são muito importantes na empresa e para você ter, né? Então, relacione as suas soft skills com os seus projetos. Então, eu atuava no projeto X, fazendo isso, e colaborando com os meus colegas, porque ali você vai misturar uma hard skill, né, que seria fazer um projeto, implementação de algo, com uma soft skill, que seria trabalho em equipe. Então sempre tente equilibrar, mesclar, porque isso vai contar. E a gente acha que o recrutador, ou a pessoa que está te entrevistando, ela não entende, ela não vai sacar isso, só que ela vai notar sim, porque é o trabalho dela, no fim das contas. Então ela vai notar ali as suas movimentações e tudo que você está falando, por isso que pode contribuir ou não para você. E aí você tendo isso pré-pronto, vai servir muito para a sua aprovação. Lembrando que essa parte da entrevista, né, às vezes é um processo que vem bem depois aí no seu processo seletivo no geral. Então você tem testes e tal, online, blá blá blá, um monte de coisa até chegar à entrevista final realmente, que é a parte mais importante ali do seu processo, que as pessoas vão olhar para você e decidir se você realmente tem o perfil daquela vaga. E também após aí você fazer a entrevista, né, entre em contato com o seu recrutador, isso conta muito também. Agradeça pelo tempo, pela disponibilidade dele. Inclusive, se a entrevista foi ruim, mas mesmo assim agradeça, porque é uma coisa legal para você sair dali, né, com aquele network. Meio raso network? Né? Mas ainda assim vai contar muito para você como gratidão por aquilo e educação da sua parte também. Bom, com certeza existem outras milhares de dicas que eu poderia ter trazido aqui. E a gente pode fazer um segundo vídeo depois, se vocês quiserem. Então, deixem nos comentários se você quer mais um vídeo sobre dicas de entrevista. Eu posso também contar como foi aí as minhas entrevistas, meus processos seletivos.
Posso vir aqui em outro vídeo depois também para falar um pouco sobre isso. Mas por hora é isso. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, se você não é inscrito, e deixar o seu like também. Você também pode compartilhar para um amigo seu, uma amiga sua, que precisa aí desse vídeo, que está perto de ir na entrevista. E lembre-se sempre que aqui no YouTube tem vários canais que podem te ajudar sobre entrevista de emprego também. Então eu vou deixar aqui na descrição alguns canais para você ver, porque isso vai contar muito para você. Não é só de um canal que se vive no YouTube, você pode procurar mais conteúdo que vão te ajudar bastante. Valeu!